Quero saudar mais uma vez a amada Igreja do Senhor, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus e o ósculo santo para todos, amém? Vamos falar agora sobre um assunto que é muito importante também para todos. Esse assunto fala sobre repartir, doar, ajudar o irmão, ajudar uma irmã. Então, nós colocamos aqui o texto de amar o próximo como a si mesmo. Então, depende de muitas coisas, principalmente do amor, né, e o carinho que nós temos que ter para cada irmão. E nós encontramos vivendo um irmão necessitado, lógico que nós temos que estender as mãos, amém? Então, no livro de Deuteronômio 15, 7 e 8, a palavra diz: se nós encontrarmos algum irmão pobre, enfrentando alguma necessidade, então nós não vamos fechar nossa mão ao nosso irmão pobre, mas antes nós vamos ajudá-lo em que ele tiver a necessidade dele. Amém? Deuteronômio 15, 6, 7 e 8. Amém? Então encontramos também, o Senhor também revelou para nós o Eclesiastes 11, 1 e 2, onde o Senhor fala que lançai o seu pão sobre as águas que depois de muitos dias achará. Achando, reparte com 7 até com 8, porque não sabe o mal que há de vir sobre a terra. Também o Senhor tem revelado Isaías 58, de 6 até o 11, aonde fala: soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixa livre os quebrantados. Não é também que você reparta o seu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desterrados, vê o nu, cubra e não te esconda do teu próximo. Se nós fizermos isto, apressadamente a nossa cura brotará. O Senhor fará com que o nosso sol nasça ao meio-dia e os nossos ossos vão ser fortificados. Se nós fartar a alma aflita, então tira do vosso meio o estender do dedo, o falar iniquamente, o falar de um, falar de outro. E se nós fizermos isso, diz que os nossos ossos vão ser fortificados e nós vamos ser como um manancial cujas águas nunca irão faltar para nós. Amém? Então o Senhor tem revelado também Jó 31, de 14 até o 22, quando ele disse: seu filho desfaleceu os olhos da viúva, se sozinho eu comi o meu pão, se não comeu dele também o órfão, se eu não criei o órfão na minha casa como foram pai, se eu repreendi o necessitado na minha porta, Senhor, se eu não tiver feito algo por aquele meu irmão, que é da minha própria carne, né, que foi gerado no ventre da mãe, cada osso, cada nervo. Então, Senhor, se eu não tiver feito algo pelo meu irmão, então, Senhor, que o Senhor arranque os meus braços, que eu não tenho necessidade de meus braços e não poder ajudar aquele que estiver em necessidade. Amém? O Senhor também nos revela Provérbios 3, 27 e 28, que diz: nunca você vai dizer e falar para o teu irmão, vem amanhã, tendo contigo hoje. Amém? Então vamos encontrar também, pela revelação do Senhor, em Mateus, no livro de Mateus 6, no versículo 3 e 4, que a palavra diz que aquilo que nós demos com a nossa direita, não é para saber a esquerda o que a direita faz, para que a tua esmola vai ser dada secretamente, e teu pai que vê secretamente vai te recompensar publicamente. Também o Senhor nos revela Mateus 25, 42 a 46. Tive fome e não me deu de comer, tive sede e não me deu de beber, fui forasteiro e não me hospedou, estive preso e enfermo e não foste me ver. Aquilo que vós deixar de fazer a um desses pequeninos que crê no Senhor Jesus, foi ao Senhor Jesus que deixou de fazer. Amém? O Senhor também tem revelado Lucas 3, 9 e o 10, onde aquelas pessoas estavam sendo batizadas no batismo de João. Aí eles perguntavam: João, o que nós temos que fazer mais ainda? Aí João falou assim: aquele que tiver 2 túnicas, ou aliás 2 camisas, reparta com quem não tem. E aquele que tiver o mantimento, faça da mesma forma. Amém? O Senhor também nos revelou 3,
45 de Marcos, aonde diz, Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos, se o preciso for. E ele o fez por nós. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 33 ao 36, que diz, era um e o coração da multidão dos que criam, e ninguém dizia que a sua propriedade era sua só, mas eles vendendo aquelas propriedades, eles pegavam o dinheiro da propriedade e depositavam aos pés dos apóstolos. Será que os apóstolos iam pegar o dinheiro, comprar terra, comprar gado e coisas boas para eles? Não. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro e repartiam com cada um conforme a sua necessidade, para que ninguém busque outra distração a não ser o Senhor Jesus. Porque muitas vezes existia um que não tinha nada e um que tinha muito, e o que tinha muito não queria repartir com aquele outro, então aí virava uma contradição ali, e o Espírito Santo se afastava deles. Então eles não queriam de forma alguma que o Espírito Santo se afastasse deles, por causa das coisas materiais. Então eles dividiam e em todos tinham igualdade, eram iguais, ninguém tinha mais do que o outro. Aí então eles podiam orar com toda a confiança que o Espírito Santo de Deus não ia se retirar deles, com certeza. Então, encontramos também ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde as viúvas estavam sendo desprezadas na distribuição de alimento. Aí então, os discípulos escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e constituíram sobre aquele importante negócio, que era o quê? Era granjear alimento para poder tratar daquelas viúvas, amém? E o Senhor também nos revela, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do 1 até o 5, aonde ali era um senhor chamado Cornélio. Ele era centurião da guarda da italiana, e ele com a família dele de contínuo fazia oração a Deus e dava esmola para o povo. Então, quando foi por volta de umas 2 horas da tarde, num dia lá qualquer que ninguém sabe, mas o anjo apareceu falando, Cornélio, Cornélio. E Cornélio disse, eis-me aqui, Senhor. Aí então o Senhor falou, Cornélio, as suas esmolas, as suas orações têm subido de diante da memória no trono de Deus. Amém? Tá vendo? Agora nós vemos o quanto é importante a gente muitas das vezes deixar a nossa própria vontade, a nossa própria vida, e nós olhar pela vida do próximo. Amém? O Senhor Jesus fez isso na cruz do Calvário, não fez? Doou a sua vida por nós. Glória a Deus. Então nós encontramos também em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 até o 15, que diz a palavra, cada um contribua segundo o que propôs no coração. Não porque você tem que dar tanto, dar 10, dar tanto, não. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E o Senhor é poderoso para fazer abundar em vós toda obra, a fim de que, tendo sempre abundez em toda boa obra, porque está escrito, ele espalhou a sua justiça aos pobres e permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente e o pão para comer, o Senhor também multiplicará a vossa sementeira e mostrais que vós sois obedientes e segue o Evangelho de Cristo. Graças a Deus por esse dom inefável. Gálatas 2, no verso 10, Paulo escreveu falando, recomendo-vos que vós ajudasse os pobres, o que eu procurei fazer com diligência. Gálatas 6, 9 e 10. Jamais cansei de fazer o bem, e quando tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos famílias da fé. Então encontramos também no livro de Hebreus 13, no verso 5, que seja a vossa vida sem dinheiro, contentando com o que tem, porque eu não deixarei e nem te desampararei. Então nós temos também Hebreus 13, no versículo 16, que a palavra diz que
que nós temos que estar prontos a repartir e a doar. Então o Senhor também nos revela os livros de Tiago, capítulo 2, no verso 13 a 17, que diz assim: o que adiantaria que se eu tivesse a fé, né, e eu não tivesse o mantimento cotidiano para mim dar para essas pessoas? O que adiantaria então eu ter essa fé, né? Se orar por uma pessoa, a alma dela se fartaria do bem do Senhor dos céus, e depois aquela pessoa ia andando e começar a lembrar que na casa dela não tinha alimento, não tinha nada para comer. Então, quer dizer, ali ia entristecer e ali ia esquecer até aquilo que ela recebeu do Senhor. Então, a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. Então é preciso que acompanhe a fé e também as obras. Porque na realidade, né, irmandade, nós precisamos do alimento material e necessitamos de roupa para nos vestir. Então por isso que o Senhor usou o profeta Isaías e ele falou, né? Vê o nu, cubra e não te esconda do teu próximo. Então, irmãos, nós temos aqui somente mais uma palavra pela revelação do Senhor. É o 1 João 3,16, 17 e 18, que diz que não existe amor maior, amada igreja, do que nós doar a vida pelos nossos irmãos. Então, se nós tivermos algum bem nessa terra, pertencente a essa terra, algum bem material, e se nós vermos o nosso irmão necessitado, e se porém nós fechar para ele o nosso coração, como vai estar nele o amor de Deus? Então, não amemos só de palavras e obra, mas também em espírito e em verdade. Então é isso aí, irmandade, que o Senhor tem revelado para nós sobre esse trabalho, essa obra da caridade, da piedade, né? A qual caridade o Senhor fez para nós na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida. E assim também nós devemos doar as nossas vidas pelos irmãos. Como também o Senhor fala no livro de Lucas, que no 26, o Senhor fala assim, que se nós, irmandade, se nós não renunciar à nossa própria vida e tudo que temos, nós não podemos ser discípulos do Senhor. Então, a realidade é essa, que nós encontramos, que nós realmente precisamos, né, ter a humildade, o amor, a fé em primeiro lugar, para que nós possamos, irmãos, ter aquele amor verdadeiro, porque muitos estão dizendo, né, que acabou o amor. Não, ainda existe ainda. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba, porque a palavra do Senhor fala que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor, ele não pensa em conveniente mal de ninguém. Ele não trata, o amor não trata os seus próprios proveitos. Então o amor, ele sempre olha pela vida do próximo, todo tempo. Agora, por que às vezes as pessoas dizem isso? É porque se multiplicou a iniquidade. E a iniquidade é o pecado que aumentou, igual nós estamos vendo hoje, né? Uma praga no mundo inteiro, né? O pecado, a rebeldia, as pessoas não querem obedecer o Senhor. Aí o Senhor então, o que o Senhor faz? O Senhor, ele pega e dá as costas para as pessoas e ele também diminui a porção. O Senhor diminui a porção do amor no meio das pessoas. Por isso que estão aí muitos, uns matando os outros, né? Então é isso aí, igreja, irmandade, muito obrigado. Mais uma vez aqui eu me despeço dos irmãos, com a paz do Senhor e o ósculo santo, e que Deus possa abençoar cada um de nós com a sabedoria e o entendimento. Amém?